Olá, povo abençoado e querido da Igreja Cristã Evangélica de Quatá. É um prazer estar com vocês. Eu que já fui em Quatá algumas vezes, e a primeira vez que eu fui em Quatá foi em dezembro de 2004. Eu era seminarista na época e fiz estágio na Igreja de Tupã, Cristã Evangélica de Tupã, e o pastor Pedro Paulo, aquele que iniciou o trabalho aí em Quatá, ele viajou, tirou férias e eu fiquei ali durante um tempo e tive a oportunidade de fazer evangelismo aí, né, em Quatá. A igreja não era neste local que é hoje, mas em outro local, igreja iniciando, pequenininha. A gente foi aí, fez evangelismo com um grupo de Tupã e também preguei uma vez aí nesta igreja, no início da igreja. E hoje é um grande privilégio poder estar com vocês através, desta mensagem, mesmo distante. A gente que está vivendo um tempo aí difícil, de pandemia, de isolamento social, temos o privilégio de poder nos falar através da internet, das mídias sociais. E hoje fui privilegiado de estar com vocês aí. O texto que eu quero meditar há alguns minutos é o texto de Atos, livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João, e vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta abençoada igreja de Quatá, pelo pastor Uma, sua esposa, pela liderança da igreja, pelos líderes jovens, crianças, adolescentes, adultos, todos, este povo abençoado pelo Senhor da igreja de Quatá. Nós queremos agradecer por este povo e pedir ao Pai que o Senhor me use para que eu possa falar a este povo de acordo com a Tua vontade, que eu possa falar ungido pelo Teu Espírito Santo somente aquilo que o Senhor quer que eu fale, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero meditar com vocês, tirar algumas lições desse texto, pensando no tema: guarda o forte, em breve eu venho. Este tema, eu pensei nele quando eu estava preparando esta mensagem. Lembrei de um hino, aquele hino que diz: guarda o forte, em breve eu venho, clama ao Salvador. Respondamos, venceremos pelo teu favor. E eu li a história deste hino. Este hino foi inspirado na história de um grupo que estava acuado. Um grupo de soldados foi na Guerra Civil Americana em meados de 1863. Um grupo de soldados estava acuado por um outro grupo inimigo que veio, e na fortaleza, quase já sem forças, esses soldados estavam a ponto de se entregarem ao inimigo e assim serem sacrificados. De repente, lá no monte, no cume da montanha, ouviu-se um grito do general. Esse general estava chegando com um outro agrupamento amigo, e o general disse: fiquem firmes, guardem o forte, que em breve chegaremos. E esses soldados, animados, reanimados,
eles conseguiram manter o forte firme, protegido, e foram salvos pelo grupo que veio. Quando nós olhamos para o texto, meus irmãos, nós vemos o inimigo atacando, acuando, matando, prendendo, e com tudo isso acontecendo, a gente vê a igreja firme e forte, dentro do forte, guardando o forte, unida. O texto fala que enquanto aguardava a morte de Pedro, a igreja estava unida em oração. Então, meus irmãos, que possamos aprender com esta igreja, a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Nas dificuldades, nós devemos procurar a direção de Deus. A direção de Deus deve ser prioridade, e a direção de Deus, ela vem a partir da leitura da palavra, da oração. Ao invés de dispersarmos, nós devemos nos juntar, buscar a direção de Deus, lendo a palavra do Senhor e orando, buscando dele fortalecimento e direção. Quando a gente prossegue no texto, a gente vê que enquanto a igreja orava, Deus agia. O versículo 5 fala que Pedro estava guardado no cárcere. Havia oração incessante da igreja em favor dele. E o versículo 6 fala que Herodes, ele tramava, ele intencionava apresentar Pedro no dia seguinte às autoridades e matá-lo diante daqueles que estavam ali para ver esta horrível cena. Enquanto a igreja orava, enquanto Herodes tramava, Pedro estava preso. Haviam 2 sentinelas fora da cela e 2 sentinelas, 2 guardas dentro da cela, e ele estava acorrentado. Sua mão esquerda, sua mão direita estavam acorrentadas junto aos 2 guardas que estavam ao seu lado. E o texto fala que ele dormia. Pedro dormia, enquanto estava acorrentado e aguardava a sua morte. Que lição, meus irmãos? Confiança em Deus, descanso em Deus, igreja reunida, orando, e o servo descansando no Senhor. Ao invés de desesperar, descansar no Senhor. Dificuldades, ajuntamento. Enquanto se ora, descansa. O texto fala que após a igreja estar orando, Pedro descansando, a partir do versículo 7, a gente vê Deus agindo. E nessa ação de Deus, a gente percebe que Deus, ele vai além do que se pode imaginar. E olhando para o texto, no decorrer do texto, a gente lê que sobreveio um anjo enviado por Deus, uma luz iluminou a prisão, tocando Pedro, despertando e dizendo: levanta-te. Então as cadeias que prendia ele aos soldados foram soltas, e o anjo então disse: olha, sai daí rápido, coloque a roupa, a sandália e segue-me. E Pedro então fez e seguiu este anjo, e saindo dali, ele imaginava que não era real. Versículo 9 fala que então saindo, o seguia, e não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, parecia que fosse uma visão. Meus amados irmãos, quando Deus ele age muitas vezes em nossas vidas, a gente pensa que não é real. A bênção é tanta que a gente não consegue imaginar. A gente diz: olha, não mereço isso. Meus amados, quando nós oramos, quando nós descansamos em Deus, Ele faz coisas além do que nós podemos imaginar.
E nós aprendemos isso nesse texto. Pedro, ele não conseguia entender, ele pensava que não era real aquilo que estava se passando. O versículo 11 fala que ele caiu em si, né, e disse: agora eu vejo, agora eu sei que o Senhor mandou o seu anjo e me livrou das mãos do Herodes. E quando ele considerava e pensava sobre isso, ele foi lá de encontro com a igreja que estava reunida. Chegando lá, bateu no portão e uma criança veio ver quem era, e ela reconheceu a voz de Pedro. Ficou tão assim, sem saber o que fazer, se abrir a porta ou não, mas ela voltou correndo anunciar àqueles que estavam lá, né, reunidos, e disseram: olha, Pedro está lá no portão batendo. E eles então não também acreditaram e disseram para ela: você está louca, Pedro está preso, é o anjo dele que está aí, né? Eles também não creram que Pedro estava solto, estava no portão batendo. Às vezes acontece com a gente também, né, meus irmãos? Nós oramos e não ficamos assim, a situação é tão difícil que a gente não crê naquilo que Deus pode fazer. Mas Deus, Ele é o Senhor que liberta, que cura, que salva, e devemos crer nele em todos os momentos, porque Deus, Ele faz coisas além daquilo que a gente pode imaginar, daquilo que a gente pede. Que assim possamos viver, meus irmãos, guardando o forte, fortalecidos em Deus, porque Deus que enviou o Filho para nos salvar, para nos limpar, para nos purificar de todos os pecados, e nos abençoou com a salvação. O Filho que veio, um dia vai voltar, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto isso, nós devemos nos guardar a nós mesmos, vigiando e orando, porque o inimigo ele está sempre em nossa volta, buscando uma brecha para nos devorar, para nos prejudicar, para nos maltratar. Vivemos um tempo difícil, né? Muita preocupação com o desemprego, muita preocupação com a saúde, preocupação com o governo. E o que podemos fazer neste tempo, meus irmãos? Confiar em Deus, estarmos juntos em oração, buscando a presença do Senhor, sem desespero, sem blasfemar, sem afastar uns dos outros, e principalmente de Deus, orando sempre, nos guardando e também juntos guardando o forte, ou seja, a igreja do Senhor. Jesus falou que sobre esta pedra, ou seja, sobre Ele, sobre Jesus, que é a rocha, Ele iria edificar a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que possamos então resistir aos ataques do inimigo e avançar sempre firmes, arrombando as portas do inferno e resgatando vidas que estão sendo presas, que estão sendo levadas para o mal, e com as nossas orações, com o Evangelho do Senhor, resgatar essas vidas, guardando e atacando, né, o inimigo. Abençoados por Deus, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, ó Deus, pela igreja do passado que resistiu firme contra os ataques do mal, orando, descansando no Senhor e vendo que o Senhor faz coisas que não se pode imaginar. Que nós hoje, como igreja do Senhor, possamos também resistir firmes aos ataques do inimigo e prosseguir firmes, ó Deus, esperando a volta gloriosa do Senhor, que em breve voltará, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que os seus corações sejam apaziguados pela palavra
abençoada que o Senhor nos dá. Amém.